continuidade à nossa série de estudos bíblicos. Vamos continuar na leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 66. Vamos ler então a partir do versículo de número 18, que nos diz assim: Porque conheço as tuas obras e os seus pensamentos, o tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas, e verão a minha glória. A palavra de Deus, ela dá preferência ao conhecimento de Deus a respeito das obras. Nós somos conhecidos por Deus pelos frutos. Nós somos como toda a natureza, como tudo que foi criado por Deus. As árvores são conhecidas por seus frutos. Deus criou a natureza com um projeto, em um sentido de Deus, de semear da forma como se semeia. O que semeia, ele dá, ele brota, ele nasce a partir da semeadura. Então Deus já cria a lei da semeadura. Aquilo que brota, cresce e produz sombra, produz mantimento, produz madeira para o serviço, para a construção da casa, para as edificações em geral. E da árvore que permanece e dá suas folhas, por exemplo, para a sombra de dia, para proteger do sol, ela também vai dar o seu fruto. Então é o propósito de Deus que a natureza frutifique, que a água supra a necessidade, sacie a sede, cumpra o seu ministério, cumpra o seu papel, realize a sua obra para a qual foi criada. E nós também fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados com propósitos de frutificar, de obedecer a Deus, de glorificar a Deus, de realizar a obra de Deus, de servirmos a Deus, sermos testemunhas de Deus, trabalharmos enquanto é dia, produzirmos e darmos muito fruto para a glória de Deus. Então a palavra de Deus diz que porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. E uma exclamação. Então nós precisamos agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, nós damos o fruto que Deus espera. E aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus nos acompanha. Ele vai conhecendo, ele vai observando, vai nos provando o que há no nosso coração, nossos pensamentos e as nossas obras são importantes para Deus. Então, para que Deus escolha alguém, para que Deus escolha abençoar alguém, esta pessoa tem que estar servindo a Deus, tem que estar agradando a Deus, tem que estar vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Tem que refletir a glória de Deus. Nós temos que chegar à estatura de varão perfeito, em Cristo, formados agora, novo homem, nova mulher, nova criatura temos que ser. Somos novas criaturas em Cristo e damos o fruto para a glória de Deus, o fruto esperado, o fruto de Cristo, o fruto que Jesus nos ensinou, como Cristo, termos a mente de Cristo, andarmos pelo caminho que Cristo nos ensinou a andar. E o tempo vem em que ajuntarei todas as nações e línguas e verão a minha glória. Então Deus quer que nós também o conheçamos. Ele nos conhece pelas nossas obras, pelos nossos frutos. Daí vem a escolha. Deus nos escolhe de acordo com a forma como nós servimos a Deus, agradamos a Deus e temos um coração totalmente dele, totalmente para ele,
para amá-lo, para obedecê-lo. Esse Deus escolhe. E então, neste relacionamento, é que Deus revela a sua glória. Revela primeiro aos escolhidos, e os escolhidos transmitem também esta glória de Deus, conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus. Quão grande é o nosso Deus! Transmitimos a glória de Deus para toda a terra. Então, o escolhido é abençoado e recebe uma missão, um projeto de Deus de ser bênção para as nações, levando, transmitindo, anunciando, proclamando, vivenciando a glória de Deus na sua vida, no seu testemunho, na sua palavra, no seu ensino, na sua perseverança, na sua pregação. Todas as coisas vão cooperando para o bem daquele que ama a Deus, daquele que é chamado segundo a sua presciência, que é escolhido para revelar a glória de Deus. Este é abençoado, para que também possa mostrar a bênção de Deus para o mundo, para também levar a bênção de Deus para todas as famílias da terra. Versículo 19 diz assim: E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Elude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Então aqui está a missão do escolhido de Deus, do servo de Deus, aquele que Deus chama, conforme o seu propósito, chama para anunciar a glória de Deus. Quando Deus chama, Deus vocaciona, Deus escolhe, Deus separa, são os escolhidos de Deus. Aqueles que Deus chama para anunciar a sua glória, aqueles que Deus conhece o coração, prova o coração, e encontra ali um coração fiel, coração rendido, coração desejoso de obedecer a Deus. Deus escolhe aquele que vai realmente proclamar a palavra de Deus, e vai buscar a glória de Deus, e não a sua. Aquele que busca a Deus de todo o coração, busca a glória de Deus. Buscar a Deus é buscar conhecer a Deus para cada vez mais amá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, anunciar a sua palavra. É Deus que é digno de que ele seja conhecido e glorificado em toda a terra. Então esse é que Deus diz aqui: e anunciarão a minha glória entre as nações. Isaías 66, versículo 19. São os escolhidos de Deus, porque Deus sabe a quem ele vai confiar a sua glória, a revelação da sua glória, revelação do seu conhecimento, do batismo com o Espírito Santo, as coisas de Deus. O Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo nos revela as coisas de Deus, as profundezas de Deus, a mente de Cristo. O conhecimento da glória de Deus é o Espírito Santo que conhece e nos revela todas as coisas de Deus, para que possamos anunciar esta glória de Deus que nós recebemos, que nós conhecemos. Então nós recebemos para anunciar a todas as nações. E à medida que vão surgindo oportunidades, ocasiões para anunciar esta glória de Deus, o escolhido de Deus não perde esta oportunidade. Por isso estamos aqui pregando, ensinando a palavra de Deus, anunciando a glória de Deus, porque este canal nos dá esta oportunidade, e o Espírito Santo nos dá essa direção, nos ensina e fala que há uma oportunidade para se anunciar o Evangelho, para se anunciar a glória de Deus entre as nações. E nós vamos com alegria anunciar, estamos aqui com alegria, anunciando a glória de Deus neste canal, em que estamos aqui nos comunicando. E por entre eles um sinal,
Veja aqui o sinal da escolha, o batismo com o Espírito Santo, para que possam ir pelas nações. É como se nós estivéssemos aqui lendo um texto em Isaías que nos fala lá do batismo com o Espírito Santo, quando os servos apóstolos, os discípulos estavam todos reunidos em um só lugar, num cenáculo, e veio o sinal. Línguas de fogo foram repartidas entre eles, e eles começaram a falar em outras línguas. Todos anunciavam a glória de Deus em várias línguas. E havia ali no dia de Pentecostes pessoas de várias nações, praticamente de todas as nações conhecidas naquele tempo sobre a terra. Judeus que vinham para a festa, outros estrangeiros que também estavam ali, e todos ouviram falar da glória de Deus na sua própria língua. Então, quando Isaías 66:19 fala de um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, e anunciarão a minha glória entre as nações. Isso já foi se cumprindo no dia de Pentecostes. E a glória de Deus foi então anunciada ali em outras línguas. Essa é uma experiência que eu tive, em que eu vi vindo sobre mim um meteoro, uma bola de fogo. Ela vinha do espaço, vinha em chamas e vinha descendo, vinha lá do alto, mais alto, do céu, vinha passando as galáxias, os planetas, as estrelas, e eu tive a visão de todo o céu e aquela bola de fogo que vinha descendo. Enquanto essa bola vinha, eu estava só vendo a bola de fogo, o espaço, e ela brilhante, vindo, descendo. Eu então comecei a sentir algo subindo do meu interior, do meu ventre. E começou a subir e veio passando então pelo estômago, pelo peito, foi chegando em minha garganta. Quando a bola veio se aproximando de mim, era como um cometa, uma bola incandescente, com chamas por toda a sua extensão. Era uma pedra de fogo, como um cometa, como um meteoro. E quando ele veio, se chocou com o meu rosto, eu senti que aquilo que vinha subindo saiu pela minha boca. Eu comecei a falar em outras línguas. Eu fiquei falando por muitas horas, e eu percebi quando a língua ia mudando. Eu creio que falei na maioria das línguas das nações. Como se eu estivesse aqui recebendo este dom de Isaías 66:19 para poder anunciar a glória de Deus a todas as nações. Porque Deus nos dá um dom de falarmos em todas as línguas das nações, dom espiritual. E até hoje, em todos os momentos, eu posso falar em outras línguas, porque o Espírito Santo habita em mim, e eu não preciso de uma emoção ou de momentos especiais, espaço, mas a todo momento, em qualquer momento, basta que eu abra minha boca e o Espírito Santo fala em todas as línguas, em diversas línguas, porque este dom é um dom real, é um dom verdadeiro e é um dom permanente. Essa escolha a qual estou mencionando dentro da palavra de Deus, anunciarão a minha glória entre as nações. É um dom permanente, é um dom que vem do céu e vem para habitar em você, não sai mais, está 24 horas por dia. Você pode abrir a boca e falar em línguas a qualquer momento, porque ele habita em você, ele está junto. O Espírito de Deus está junto com o nosso espírito, o tempo todo em comunhão, em diálogo, em relacionamento, em comunicação, em revelação, em dons espirituais, incessantemente. O Espírito Santo controla a minha vida 24 horas por dia,
e nós convivemos juntos, habitamos juntos. O Espírito Santo realmente vem para habitar em nós. Deus habita em nós desta forma. Diz aqui o versículo 20: e trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por presente ao Senhor, sobre cavalos e em carros e em liteiras e sobre mulas e sobre dromedários ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Então há um chamado, ou através da revelação da glória do Senhor, todas as nações virão e adorarão diante do Senhor e virão trazendo o povo escolhido, virão trazendo a nação de Israel, os judeus restaurados, renovados, reavivados, batizados com o Espírito Santo para contemplar a glória de Deus. E como aconteceu no Pentecostes, ali em Jerusalém, ali no Santo Monte, ali no Monte do Templo, no Monte Sião, no Monte da Revelação, no Monte da Palavra, no Monte do Batismo com o Espírito Santo. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor, ao lugar do culto, da adoração, da restauração de todas as coisas, da renovação, da adoração, do louvor, da alegria, da glória de Deus, pela presença do Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito Santo, que é a promessa de Deus em toda a sua palavra, que Deus agora trabalha conosco através do Espírito Santo. É Ele quem nos dá poder para vivermos a palavra de Deus, obedecermos a palavra de Deus, nos lembrarmos da palavra de Deus, nos dá autoridade para ensinar esta palavra, nos dá revelação, nos dá conhecimento da glória de Deus e nos dá autoridade, poder para pregar, para anunciar, para ensinar esta palavra. Versículo 21 diz assim: e também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Então aqui um sinal desse batismo com o Espírito Santo, deste dom para anunciar o conhecimento da glória de Deus entre as nações, para todas as nações, para que todas as nações ouçam, creiam, comecem a glorificar a Deus pela sua glória, adorar a Deus, servi-lo, adorá-lo em espírito e em verdade. Então esse sinal, nós temos aqui visto que esse sinal começa com os escolhidos de Deus, começa com a obra de Deus na vida de homens e mulheres que são escolhidos, são chamados, são separados, são vocacionados para dar o início, anunciando a glória de Deus, anunciando a chegada do reino de Deus. Isso, por exemplo, aconteceu na vida de Elias e na vida de João Batista, dois profetas que anunciaram a restauração do altar, a glória de Deus. João Batista, especialmente, anunciava o Cristo. O pai de João Batista foi um sacerdote e lá no templo ele recebeu o anjo, a promessa de Deus do nascimento do seu filho João Batista. Como sacerdote, recebeu ali a revelação de Deus a respeito da vinda daquele que prepararia o caminho do Senhor. Muito mais nós vemos na palavra de Deus, João preparando ao anunciar que aquele que viria depois dele era maior do que ele, do qual ele não era digno sequer de desatar as correias da sua sandália, e que este batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então a preparação principal que João Batista realizou foi anunciar que Jesus batizaria com o Espírito Santo.
Esse foi o grande ministério de João Batista. Ele foi citado diversas vezes na sequência da palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, como aquele que deveria ser lembrado pelo seu anúncio de que eles, os discípulos, seriam batizados com o Espírito Santo. Foi isso que João anunciou. João foi o precursor do batismo com o Espírito Santo. João batizava com água para que o povo já estivesse se preparando para um batismo superior, um batismo com o Espírito Santo. E aqui então, diz assim, também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Então, nosso ministério, quando nós começamos aqui a anunciar o batismo com o Espírito Santo, o reino de Deus e a sua justiça, buscarmos a retidão, buscarmos agradar a Deus, quando nós estamos aqui neste ministério de ensinar a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, abrindo a Bíblia, e nosso único material aqui é a própria Bíblia e o Espírito Santo falando através de nós, nós já estamos vivendo e cumprindo este texto. É como Jesus disse, ao chegar ali entre os seus, na sua cidade, ele disse, hoje se cumpriu esta palavra entre vós. E hoje aqui também eu posso dizer, hoje se cumpriu esta palavra. Estamos aqui cumprindo, realizando esta palavra de Deus, quando ele diz que também deles tomarei alguns para sacerdotes. Então aqui nós estamos para este ministério, estamos realizando este ministério. Algumas coisas a respeito da vida de um sacerdote, alguns princípios na vida de um sacerdote é, em primeiro lugar, que ele seja separado para o ministério sacerdotal. Ele se dedique a este ministério sacerdotal. Então, ele vai ministrar. Ele não deveria se contaminar de uma forma especial com práticas religiosas contrárias aos ensinamentos de Deus, das instruções reveladas por Deus. O sacerdote tem que ser zeloso com a palavra de Deus, com a lei de Deus, com a Torá, que é o mesmo que as instruções de Deus. O caminho de Deus, ele é perfeito, ele precisa ser seguido de forma integral. Então, o sacerdote de Deus, ele vai ensinar uma palavra que não é da religião, não é da salvação por se registrar como membro de uma religião, de uma denominação. A verdadeira palavra do sacerdote de Deus, a verdadeira instrução é que nós devemos viver para a glória de Deus, para agradar a Deus. Nós temos que servir a Deus. Nós temos que obedecer a Deus e agradar a Deus e não ao homem, não a doutrinas de homens. Então, quando nós vemos tantas divisões, tantas coisas diferentes, tantas denominações, que algumas até se consideram diferentes religiões, nós temos que saber que este sacerdote dos últimos dias, esse sacerdote de Deus, ele é sacerdote para ensinar a palavra de Deus. Apenas a palavra de Deus. Não é para ele entrar em contendas de religiões, de denominações que fogem de textos, fogem de versículos, fogem da palavra de Deus, fogem da revelação de Deus, para não citar textos que dão méritos a outra denominação. Eles pulam, eles excluem da leitura, excluem da sua mente o entendimento da palavra de Deus para dar preferência à sua religião, à sua denominação. Isso é uma doutrina de homens, é algo que não agrada a Deus, e o verdadeiro sacerdote
de Deus, ele é sacerdote da palavra de Deus. Ele tem na sua mão a Torá, o rolo, o livro da lei. Ele tem a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele não tem versículos sublinhados de vermelho para dar ênfase à instituição humana, mas ele tem toda a palavra de Deus. Por isso eu não estaria aqui para pular textos e falar de religião. Estou aqui para falar da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra revelada. O tema, o ensino deste sacerdote bíblico, da palavra de Deus, verdadeiro, que não é empregado de uma denominação para defendê-la. Ele é um servo de Deus. A denominação deve ser submissa à palavra de Deus. Ela deve ceder, ela deve obedecer. Todos nós devemos obedecer à palavra de Deus e servir a Deus. Não importa em qual denominação você esteja. Acima da religião, acima da denominação está a palavra de Deus. Temos que agradar a Deus e não aos homens. Nós temos aqui que o sacerdote ele é o responsável por realmente ter conhecimento real, absoluto, claro, da palavra de Deus. Ele precisa conhecer para ensinar corretamente. Ele tem que conhecer, ele tem que praticar. Este sacerdote, Deus conhece e vive, para que ele possa instruir dentro da palavra de Deus, instruir com conhecimento e ensinar como se deve cumprir esta palavra de Deus. É também tarefa do sacerdote ser intercessor em favor do povo. Constantemente o sacerdote vai assumir uma posição que nós já temos assumido aqui neste nosso trabalho, nessa nossa série de estudos. Nós, como sacerdotes aqui escolhidos por Deus, nós também assumimos esta posição. Nós intercedemos agora pela história do Brasil, nós intercedemos pelo momento que o Brasil está vivendo, nós intercedemos pedindo perdão pelos pecados do povo do Brasil. É uma função do sacerdote se colocar nesta posição. O povo pode estar pecando por desconhecer a palavra de Deus, pecando pela injustiça, pela prática da iniquidade, pelo mal que tem praticado. E o sacerdote tem que assumir a sua posição de clamar a Deus, interceder a Deus em favor do povo, para que Deus tenha misericórdia dessa nação, perdoe essa nação e que Deus restaure esta nação, cure e santifique, transforme e abençoe esta nação. Que Deus guarde essa nação. Quando Deus nos chama para sacerdote, Deus nos chama para que nós nos coloquemos numa posição de intercessores, de alguém que ora, que tem uma tarefa de orar pelo povo. O povo precisa da oração do sacerdote, por causa até do conhecimento que o sacerdote tem, da intimidade que o sacerdote tem com Deus, para realmente pedir perdão e citar e entender onde o povo está desobedecendo a Deus. E o nosso ensino é o ensino da justiça, da prática, da retidão, de sermos retos diante de Deus. Não vacilamos entre doutrinas de homens que uma hora pregam uma graça desregrada, uma graça que é uma salvação sem obras, de qualquer maneira está salvo, não depende mais de nada, pode edificar a casa sobre a areia, não precisa mais praticar a palavra. É um ensinamento errado, é um ensinamento controverso. O nosso ensinamento é um só, é o ensinamento de vivermos para agradar a Deus, de vivermos para darmos muitos frutos para a glória de Deus, de um povo que vive trabalhando na seara do Mestre,
um povo que vive realmente realizando a obra de Deus. Nós devemos nos exortar, nós devemos incentivar. O sacerdote precisa ensinar, ser o ensinador da justiça. E esta é a visão. Isso é o que nós devemos fazer. Este é o caminho que nós devemos andar. Cada vez mais produzir, dar muitos frutos. Esta é a vontade de Deus. Nós não podemos andar vacilantes entre dois caminhos. Não, existe apenas um caminho correto, um caminho estreito, uma porta estreita, nós temos que achar e andar por ela. É que a nossa justiça tem que exceder em muita dos escribas e fariseus. Nós temos que andar buscando o reino de Deus e a sua justiça. Isso quer dizer que é viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, no reino de Deus, onde a ordem, a vontade de Deus prevalece. O reino de Deus é o lugar da oração cumprida, a oração que Jesus nos ensinou a fazer. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que venha o teu reino. Este é o reino de Deus, é um reino de justiça. Então, se o reino de Deus vem, nós vamos viver na prática da justiça. Nós vamos buscar a vontade de Deus. Nós vamos procurar entender o que agrada a Deus. Onde houver numa nação cujo Deus é o Senhor, e essa nação se dedica a obedecer a palavra de Deus, a viver de acordo com a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus, nesta nação, Deus ordena a bênção sobre esta nação. Essa nação é bendita, essa nação é abençoada, essa nação recebe o olhar de Deus do céu sobre uma nação cujo coração é totalmente seu para obedecê-lo, para amar, porque o mandamento de Cristo, o novo mandamento, é que nós nos amemos uns aos outros. Então Deus abençoa o lugar onde há amor. Deus abençoa a pátria, onde há amor. Deus abençoa a família, onde há amor. Onde há amor entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre irmãos, ali Deus ordena a bênção, neste lugar onde há união. A nossa pregação tem que ser constante desta forma. Não podemos mais ficar, em um momento falamos de graça, uma graça sem obras, uma graça sem frutos, uma graça sem exigência nenhuma, onde textos como este que nós citamos, da casa sobre a areia, não são ensinados. Quando Jesus disse que muitos lá nos últimos dias dirão: Senhor, Senhor, nós, em teu nome, nós fizemos muitas coisas. Ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço, porque vocês praticam a iniquidade, vocês praticam o mal. E eu sei, o Espírito Santo me revela que muitos clamarão, ali haverá pranto e ranger de dentes, quando se virem fora do reino, e vão dizer: Senhor, nos ensinaram errado. Senhor, pularam este texto. Senhor, quando o Senhor ensinou que serão lançados fora, porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, muitos que serão lançados fora estarão clamando, chorando e dizendo: nos ensinaram errado a palavra de Deus, nos disseram que nós não precisávamos de obra nenhuma, nos disseram que nós não precisávamos ajudar o necessitado, e vamos estar ali ao lado do rico, que também não ajudou Lázaro, porque não sabia que a sua riqueza tinha sido permitida por Deus para que ele fosse bênção para quem estivesse do seu lado. Deus confiou a riqueza para o rico, para que ele administrasse, já que o pobre Lázaro não tinha condição de administrar, porque se ele tivesse, Deus teria dado para ele. Mas Deus dá para um, para que ele possa receber
e administrar para muitos necessitados. Mas o rico não entendeu, não lhe ensinaram. E Abraão disse para ele: seus irmãos têm a palavra de Deus, tem Moisés, tem os profetas, que eles os ouçam. E o rico diz dessa forma, a interpretação que o rico fez foi a seguinte: Abraão, não tem ninguém que ensine corretamente a palavra de Deus para os meus irmãos, como não teve para mim. Não teve ninguém que falasse que eu deveria amar aquele pobre. Não teve ninguém que me ensinasse que eu tinha responsabilidade com o pobre, com o necessitado, que eu deveria amá-lo. Ninguém leu João, ninguém leu a palavra de Deus para mim e também não estão lendo nem ensinando corretamente para os meus irmãos, dizendo que se nós recebemos bens desta terra, nós devemos estar prontos para compartilhar a bênção, para repartir, para amar, para ajudar, como Cristo deu o exemplo, que sendo rico deixou o seu trono lá na glória e por amor se fez como um de nós, para que a sua riqueza, a sua herança fosse repartida entre nós, para que nós também tivéssemos participação no seu reino. E tudo que Jesus recebeu, ele prometeu que também nos daria, que nós também receberíamos a herança com ele. Este exemplo de amor nós temos que seguir, mas este ensino não tem sido realizado porque há uma competição humana, carnal, terrena, entre denominações, entre doutrinas de homens, e que deixam de ensinar o que a outra denominação pratica para ser diferente, para receber privilégio, para receber toda a honra de que todos se tornem membros da sua denominação. Por isso ele exclui o ensino verdadeiro da palavra de Deus que outra denominação está praticando, e com isso muitos dos seus membros estarão no inferno com o rico, porque embora estivessem com a Bíblia na mão, a palavra de Deus na mão, eles foram ensinados de forma errada. E então o rico pede a Abraão, pede para que Lázaro volte, ensine meus irmãos para que eles não venham para o mesmo lugar aqui de sofrimento, porque eu estou sofrendo muito. Abraão disse: não, deixa Lázaro, ele vai ficar aqui comigo. Eles creiam, eles têm, já está disponível. A obra já está feita, já está consumado. Este é um alerta. Você precisa despertar para a verdade da palavra de Deus, para obedecer, para praticar, para dar frutos, para cumprir o que Deus tem mandado, o que Deus tem ensinado. Quando Deus mandou para o primeiro casal: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles menosprezaram a palavra de Deus, não praticaram a obra de Deus, não obedeceram a Deus, não cumpriram o seu mandamento e comeram, desobedecendo o mandamento, um só mandamento. Mas a serpente, o diabo, os enganou pela concupiscência da carne, pelo desejo, pela soberba da vida, o desejo dos olhos, o desejo da fama, o desejo de possuir as coisas, de ser igual a Deus. A soberba os levou à queda, ao pecado, à desobediência a Deus. E a nossa pregação hoje, o que nós estamos lendo na palavra de Deus, pulando as mentiras denominacionais e abordando toda a palavra de Deus,
Nós não pulamos a palavra de Deus, mas pulamos as mentiras denominacionais para afirmar que você precisa obedecer a Deus. Você precisa comer do fruto da árvore da vida e não do fruto da desobediência, do conhecimento do bem e do mal. Me parece que ao ter o conhecimento do bem e do mal, eles aprenderam ali a mentir como a serpente, como o diabo, a enganar, a falsificar a palavra de Deus. Ao torcer, eles aprenderam a torcer a direção que Deus dava. Mas o servo de Deus, restaurado, batizado com o Espírito Santo, aprende a andar no caminho da justiça, da verdade, da retidão, como Noé, como Jó, como Daniel, como Elias, como Abraão, o caminho da fé, da obediência. Deus mandou. Eu vou andar por este caminho, eu vou obedecer a Deus. Só Ele tem palavras de vida eterna. Deus proverá. O Senhor proverá. Eu vou obedecer à palavra de Deus e Deus vai abençoar. Deus vai realizar milagres. Deus vai abrir o mar, mas nós ficaremos firmes. Não voltaremos para o Egito. Não desobedeceremos a palavra de Deus, mas seguiremos em frente. Pela tua palavra, Senhor, eu obedecerei e lançarei as redes. E as redes ficarão cheias de peixes. Uma pesca maravilhosa da fé, da obediência a Deus, a sua palavra. Esta é a palavra que nós precisamos ensinar. Este é o caminho estreito. Poucos acertam por eles. É o caminho da verdade, é o caminho de Deus. É um caminho de renúncia às mentiras do diabo, às ilusões do mundo, às vaidades, à glória deste mundo. Mas é o caminho que leva à vida. É o caminho da paz, é o caminho da bênção, é o caminho da presença de Deus com você. Então o sacerdote ele é responsável por esta mensagem da justiça, da retidão. Os sacerdotes são verdadeiros adoradores, são levitas. Por isso aqui diz, e também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, para adoração, para o culto, para adoração em espírito e em verdade. Então Jesus já anuncia este texto, ali junto à mulher samaritana, ao poço, lá no poço de Jacó. Jesus já diz que o Pai está à procura destes verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, para cumprir, será cumprido agora, nos últimos dias, esse chamado para sacerdotes e levitas que o adorem em espírito e em verdade, que ofereçam sacrifícios de louvor, ofertas de incenso agradáveis a Deus, orações acompanhado de obediência, orações acompanhadas de serviço, orações acompanhadas de obras, de frutos com abundância para a glória de Deus. O sacerdote precisa orar por ele, pelo povo, e instruir o povo no caminho do Senhor. O sacerdote recebe o dom do Espírito Santo para ensinar o povo, para ajudar o povo a caminhar no caminho do Senhor, no caminho estreito, no caminho da bênção, da vitória. Era o sacerdote também que deveria constatar a lepra e cuidar para a cura das pessoas do povo e para que outros não fossem contaminados. Então, o sacerdote tinha uma visão, discernimento de espíritos, discernir o mal
verificar no meio do povo, simbolizado aqui pela enfermidade física da lepra, que tinha que ser levada ao sacerdote, porque ela tinha uma referência à enfermidade do pecado, que corrói, que destrói. Então o sacerdote tem que ter um discernimento espiritual para observar onde o mal está crescendo, está agindo, a mentira do diabo, os enganos do mundo, a sedução da serpente, do diabo, do maligno no meio do povo. Quem tem que ter a visão para expulsar os demônios, para expulsar o mal, para expulsar a mentira do meio da casa de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que pratica a mentira não deve permanecer no meio da casa de Deus. Casa de Deus é casa de santidade, de pureza. Não pode haver mentira, não pode haver engano, não pode haver a obra do diabo. E quem tem que ter este espírito, este dom de discernimento de espíritos, é o sacerdote de Deus. A este que Deus escolheu, a este que Deus escolher, Deus dará o dom espiritual, o batismo com o Espírito Santo, para que os sacerdotes recebam o dom de discernimento de espíritos e possam observar, detectar, separar do meio do povo e ministrar a cura, a libertação do mal, do engano, da mentira, dos demônios, da possessão maligna que está levando ao mal, a mentira do diabo. O sacerdote é aquele que trata de todas as coisas de Deus. E nós lemos aqui, na carta de Paulo aos Coríntios, nós estudamos, onde ele diz que aquele que tem o Espírito Santo discerne todas as coisas. Até as coisas de Deus, as coisas ocultas, as coisas de Deus são reveladas pelo Espírito Santo a nós. Então nós cuidamos e temos sabedoria e condição para lidar com todas as coisas de Deus. Por exemplo, abrir a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse e falar desta palavra. Somente o sacerdote de Deus, pela unção do Espírito Santo, pode fazer isto para a glória de Deus. Deus chama, Deus separa, Deus escolhe. Sacerdotes e levitas. O versículo 22 diz assim: porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma festa da lua nova até a outra, e desde um sábado até a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão, e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Então a palavra de Deus, Isaías está concluindo aqui. O livro de Isaías termina aqui no versículo 24 do capítulo 66, falando sobre este alerta a respeito dos corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, dos que praticaram a iniquidade. Então, o que Jesus nos ensinou, ele está realmente passando para nós a revelação, o entendimento, o cumprimento de toda a lei, de toda a palavra dos profetas, de Moisés, dos Salmos, dizendo que aquele que desobedece a Deus, aquele que pratica a iniquidade, aqueles que prevaricaram contra o Senhor, como o rico, que diz que conhece, ele sabe que existe Moisés, ele sabe que existiram os profetas, sabe que existem os livros da lei, os livros proféticos.
ele sabe que existe um ensinamento de Deus. E ele está ali lamentando. O inferno é um lugar de tormento, de questionamento, de lamentação, de amargura, pela prevaricação contra Deus, pela oportunidade que teve e não aproveitou, não praticou, não obedeceu à palavra de Deus, não esteve vivendo de acordo com a palavra de Deus, mas praticou o mal, a iniquidade, o pecado, que é a ignorância, a desobediência à palavra de Deus. Então, o rico, por exemplo, está aqui entre estes que serão vistos, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Então, nós precisamos realmente andar em um caminho, no caminho do Senhor, um caminho de retidão, um caminho de obediência à palavra de Deus. Eu preciso ler, meditar na palavra de Deus e praticar esta palavra. Eu preciso ser bem-aventurado ao ser um varão que medita na palavra do Senhor, como diz o Salmo 1, de noite e de dia. Tem prazer na palavra de Deus. E também ser bendito de Deus ao praticar, ao não prevaricar. Porque conhecer e não praticar é prevaricar. Mas nós precisamos conhecer, prosseguir, tendo conhecimento da palavra de Deus, buscando a Deus, buscando conhecer mais a Deus, sermos batizados com o Espírito Santo e podermos ter poder, recebermos poder do céu para praticar esta palavra, para obedecer esta palavra. E quem assim faz, tem a promessa do versículo 22, diz o Senhor: assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. De que forma? Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. A posteridade é o nome daqueles que amam a Deus, amam a sua palavra, guardam no seu coração para não pecar contra o Senhor e praticam esta palavra. E levam a palavra de Deus a todas as nações da terra, para que a glória do Senhor encha toda esta terra, a glória do conhecimento de Deus, para que todos amem a Deus ao conhecê-lo, ao conhecer suas maravilhas, o seu amor, ao conhecer a sua obra. Todas as nações da terra o adorarão ao conhecer. E nós temos essa missão. Nós temos esta tarefa de levar o conhecimento da glória de Deus a todos os povos, todas as nações. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te dê condição para também estar realizando esta obra, que você também seja cheio do Espírito Santo e abençoado, em nome do Senhor Jesus.